E aí, Marvels, tudo bem? Para quem gosta da Marvel, hoje eu vou fazer uma crítica e também referências ao UCM, mais especificamente a segunda temporada de Demolidor. Eu tava em dúvida se fazia no começo da série ou esperasse até o final, mas no caso de Demolidor, eu preferi esperar até o final, que aí eu podia pegar todo um compilado de referências que teve durante os 8 episódios da série que terminou essa quarta-feira e fazer já um compilado falando sobre as participações especiais, sobre todas as referências ao CM. Em primeiro lugar, as participações especiais. A série teve 3 participações especiais importantes para o de outras produções que já de personagens que já apareceram em outras produções. E uma quarta que não é bem uma pessoa, mas sim um local que já apareceu em outras produções. Primeira participação é o Espadachim. O Espadachim, que é o padrasto da personagem da Kate Bishop, do Gavião Arqueiro, que tinha aparecido pela primeira vez na série do Gavião Arqueiro e estava preso pelo Wilson Fisk. No final da série, ele é solto da prisão dele pelo Demolidor com a ajuda da Tigresa Branca. Inclusive tivemos a origem da Tigresa Branca, né? Que é uma personagem dos quadrinhos. Que, para quem já assistiu a animação do Homem-Aranha Ultimate, sabe quem é ela, porque ela faz uma equipe com o Homem-Aranha, o Punho de Ferro e o Luke Cage. Que é, inclusive, a outra participação. No finalzinho da série, temos o Luke Cage, que aparece de volta e inclusive a Jessica Jones aparece, aparecendo no sétimo e no oitavo episódio, e se não me engano no sexto também, tendo um papel importante na derrocada do Wilson Fisk, o rei do crime, o Kingpin. Então, ela teve uma importância muito grande. Inclusive, tivemos um motivo, tanto dela quanto do Luke Cage, ter ficado ausente da Marvel por tanto tempo. No caso, eles tiveram uma família, né? Eles tiveram uma filha chamada Danielle Cage, que fez eles afastar do, do mundo dos super-heróis. E depois acabou que o Wilson Fisk foi achado. Ou melhor, o Wilson Fisk não. O Luke foi achado pelo Charles, que é um personagem novo, que é interpretado pelo Matthew Lillard, o ator que faz o Salsicha no Scooby-Doo. E que ele tá fazendo missões para ele, como uma espécie de Thunderbolts, mais parecido com a versão dos quadrinhos. Fora essas 3 participações importantes, não teve nenhuma, mas já deu um ápice para o que vai surgir na terceira temporada, que é os Defensores, que o próprio ator que faz o Punho de Ferro voltará à série também na terceira temporada. Outra coisa que também teve é mostrando que, aliás, Investigation, no caso que a Jessica Jones está remontando a Aliás Investigation, no final do oitavo episódio mostrou isso. Será que eles vão fazer, por exemplo, uma série, uma produção dos Heróis de Aluguel? Será? Aí, no caso, fora isso, outras referências. Eu já falei da origem da Tigresa Branca. Teve um jornal mostrando a Batalha de Nova York que sempre aparecia na série do Demolidor. Aqui eles reprisaram, porque a jornalista lá no final da série, a jornalista filha da. Ou sobrinha lá, não entendi muito bem a relação dela, com o Ben Urich, assume o lugar dele no jornal, depois que o amigo dela, que era assessor do Wilson Fisk na primeira temporada e até mais da metade da segunda temporada, até o sexto, sétimo episódio, acabou sendo morto pelo Buck. A menina também, que nessa série ficou a ex-namorada do Mav, ficou uma derrocada dela, cada vez indo mais pro seu lado sombrio depois que foi atacada pelo Muse. E no final da série, ela usou a máscara do Muse, provavelmente indicando que na terceira temporada ela se tornar a Lady Muse, que é uma versão feminina do vilão Muse.
Teve a morte da Vanessa durante a temporada, né? Eu tô fazendo um compilado de todas as coisas importantes na temporada também. Teve a morte da Vanessa e a derrocada do Wilson Fisk de prefeito Fisk para de volta a rei do crime. E no final ele faz um acordo de trégua com o Meth em que ele sai da cidade e vai para uma ilha, enquanto o Meth acaba sendo preso. Que isso, inclusive, tem um paralelo. No caso, a derrocada do Meth, Murdock, o Demolidor, também tem um paralelo com o filme Homem de Ferro, já que tem uma cena que lembra o filme de 2008, Homem de Ferro, com aquela cena que o Tony Stark fala: "Eu sou o Homem de Ferro". O Meth faz a mesma coisa, só porque ele é cego, ninguém acredita nele, né? Então ele tem que mostrar as habilidades dele jogando o negócio e conseguindo pegar com a mão, mostrando que ele de fato é o Demolidor. Então o Matt Murdock revela no tribunal para toda Nova York e talvez até para o mundo que Matt Murdock é o Demolidor, para salvar a Karen Page, né, que estava sendo julgada no tribunal, que no final acabou sendo inocentada, acabou ela sendo livre, absolvida e ele preso pelos crimes de homicídio. Que inclusive, para quem não assistiu a série, tem uma cena muito massa do Wilson Fisk matando todo um monte de civis de Nova York. Vale a pena assistir. Que lembra que aquela cena da primeira temporada em que o Meth enfrenta um monte de pessoas num corredor estreito. O Wilson, só porque dessa vez em paralelo, o Meth enfrentando os agentes do Wilson Fisk e o Wilson Fisk enfrentando os civis, a população. Então é uma cena muito massa. O mercenário se torna uma espécie de anti-herói e se une aos Charles, uma espécie de Thunderbolts, né, no final. E ele inclusive ajuda o Demolidor de certa forma, mas também ao mesmo tempo ajuda e atrapalha, né? Como por exemplo ele o responsável pela morte da Vanessa, que fez o rei do crime pirar. Então tem essas coisas também, né? Outras coisas que também teve na temporada foram referências. Além do próprio Luke Cage, que também teve muitas referências a ele, até ele aparecer no final da temporada, que inclusive essa segunda temporada não teve cena pós-crédito, diferente da primeira. Também tivemos referência a Frank Castle, o Justiceiro, e o tempo da Claire Temple com ele. Também tivemos referência, além do Bussey, também tivemos referência ao Frank Castle, né, que eu já falei. Tivemos referência a Claire Temple, que é uma personagem muito importante, que ela da época da Netflix, né, que era a enfermeira da noite, que ela ajudou e participou de praticamente todas as séries, da Jessica Jones, do Luke Cage, do Demolidor, do Punho de Ferro. Só não participou agora dessa daí, do Demolidor Renascido. Inclusive, ela teve um relacionamento com o Matt Murdock. E ele referencia a ela, né? E só assim que eu me lembre, só essas referências. Teve a lei antivigilante do Fisk, né? No caso que eu não sei se vai ter algum impacto na série do Justiceiro, que inclusive não é uma série, um especial que vai lançar dia 24 de maio, se não me engano, que inclusive eu vou fazer uma análise sobre ela. E o Homem-Aranha Dia 1, que vai estrear dia 30 de... dia 30 de julho, né? Que depois eu pretendo ir pro cinema assistir o Homem-Aranha Dia 1. E essas são as próximas produções da Marvel. Sobre a série, eu achei que decaiu um pouquinho a qualidade comparada à primeira. Só mais uma coisa, também mostrou a criação da Matt Murdock, da Fog Matt Murdock, né? Da Nelson Murdock, do escritório de advocacia. Outra coisa também é que
a série decaiu um pouquinho a qualidade em relação à primeira temporada, com exceção do último episódio, que o último episódio foi top, com aquela cena da população inteira com um monte de civis sendo mortos pelo Wilson Fisk ao mesmo tempo que o Meth tá atacando os policiais. Aquela cena foi da hora. Mas, com exceção do último episódio, a série decaiu um pouquinho sim em qualidade em relação à primeira temporada. Teve menos referência ao universo cinematográfico, mesmo tendo mais participações, teve menos referências. E assim, se for para dar uma nota da série, eu daria nota 7,5 de 10. Porque decaiu um pouco, foi mais o tribunal, teve menos ação comparada à primeira temporada. Foi mais diálogo, bate-papo, assim. Então isso, para mim, na minha opinião, decaiu um pouco a qualidade. E até o próximo, que provavelmente será o filme, ou especial, né? Justiceiro, Um Dia para Morrer.